Já parou para pensar como um texto tão antigo, tipo a Bíblia, conseguiu chegar até a gente hoje em dia? Pensa bem, numa época sem impressora, sem xerox, cada cópia era feita à mão, uma por uma ao longo de séculos. E aí, claro, surge aquela pergunta, né? Com tanta gente copiando à mão, como é que a gente pode ter certeza de que o texto não se perdeu no caminho? É isso que a gente vai investigar agora. E olha, essa é uma dúvida super legítima. É só lembrar daquela brincadeira de telefone sem fio. Uma frase simples já vira uma confusão depois de passar por 5 ou 6 pessoas. Agora, imagina esse mesmo processo acontecendo por centenas e centenas de anos. Como é que um texto cheio de detalhes sobreviveria a isso sem virar uma bagunça completa? Pois é, esse é o desafio. Mas o mais interessante é que essa dúvida toda, na verdade, não é um problema. Pelo contrário, é o ponto de partida para qualquer investigação séria sobre documentos históricos. É justamente ao questionar que a gente começa a descobrir os métodos incríveis que foram usados para garantir que esses textos chegassem até nós. Então, antes de pular para a solução, a gente precisa ter certeza de que todo mundo está na mesma página sobre uma palavra-chave aqui: manuscrito. Entender o que ele é de verdade é o segredo para desvendar esse mistério todo. Exatamente. Pensa no manuscrito não como uma fotocópia, que sai sempre igualzinha. Pensa mais como uma pintura feita à mão. Cada um deles é único. Foi feito por uma pessoa, um escriba, que copiou tudo letrinha por letrinha. Por isso, não existem 2 manuscritos antigos que sejam clones um do outro. E é justamente essa característica que, por incrível que pareça, vira a nossa maior vantagem. E é aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. A solução para o problema dos erros de cópia não é ter uma única cópia perfeita, mas ter o máximo possível de cópias. Eu sei, parece que não faz sentido, né? Mas é justamente a quantidade gigantesca de manuscritos que permite reconstruir o texto original com uma confiança impressionante. Vamos ver como isso funciona. Esse slide aqui deixa tudo bem claro. Imagina que a gente só tem um manuscrito. Se tiver um erro ali, como é que a gente vai saber? Impossível. O erro vira parte do texto e pronto. Agora, quando a gente tem dezenas, centenas, ou no caso da Bíblia, milhares de cópias, a coisa muda de figura. Quando a gente coloca uma do lado da outra, as diferenças, os erros, eles simplesmente saltam aos olhos. Fica fácil de ver onde alguma coisa saiu do lugar. E olha, isso não é achismo, tá? É um processo científico super meticuloso chamado de crítica textual. Os especialistas juntam todos os manuscritos que encontram e comparam tudo, palavra por palavra. Cada pequena variação é estudada para entender de onde ela veio. É quase um trabalho de detetive, uma perícia mesmo, onde o volume de provas é tão grande que permite reconstruir a cena do crime. Ou seja, o texto original com uma precisão de cair o queixo. E o mais fascinante é que essa preocupação toda com a precisão do texto não é uma coisa de hoje, não. Os próprios autores, as comunidades lá da antiguidade que usavam esses textos, já davam um valor imenso para a preservação deles. A gente encontra essa ideia dentro da própria Bíblia. Dá uma olhada, por exemplo, nessa passagem de Isaías, escrita séculos antes de Cristo. Ele fala para o pessoal consultar o livro, com a certeza de que nenhuma destas coisas falhará. Isso já mostra uma mentalidade, sabe? Uma cultura que acreditava que aquele registro escrito era sólido, era confiável e feito para durar. A preservação era levada muito a sério. Tá legal, a gente entendeu o processo, a mentalidade por trás de tudo isso. Mas e aí, na prática, o que isso tudo significa? No fim das contas, a que conclusão a gente chega? E a conclusão é simplesmente poderosa. Longe de ser um ponto fraco, a quantidade enorme de manuscritos bíblicos, que é muito maior do que a de qualquer outro texto do mundo antigo, nos dá um grau de confiança histórica sem igual. Cada pequena variação, em vez de atrapalhar, ajuda a contar a história da transmissão daquele texto, permitindo que a gente chegue cada vez mais perto do original. No fim, a abundância de provas não é o problema, ela é a solução. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente pode ter essa segurança de que as palavras que lemos hoje são, em essência, as mesmas de milênios atrás, a grande questão muda de figura. A pergunta não é mais será que o texto é confiável, mas sim o que essas palavras têm a nos dizer hoje. Que outras lições sobre a nossa história, a nossa cultura e até sobre nós mesmos estão ali, esperando para serem descobertas.